trouxemos há pouco as discussões sobre um posicionamento do presidente da República em relação ao que aconteceu ontem na Câmara Federal, principalmente sobre o posicionamento de Glauber Braga, o parlamentar do PSOL que, em determinado momento, em um ato de protesto, se agarrou à cadeira do presidente da Câmara, à mesa diretora ali, a mesa daqueles que têm cargos na mesa diretora, e disse: daqui ninguém me tira. E aí a Polícia Legislativa foi acionada e virou um furdúncio ali, uma cena assim muito estranha para a Câmara dos Deputados, né? Algo que não é comum, um parlamentar que toma uma atitude como essa. Há meios, né, de você buscar apoio, convencer os parlamentares a votarem contra a cassação, enfim. Há muitas análises que podem ser feitas nesse momento em relação ao posicionamento de Glauber Braga. Eu quero receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui no programa Os Pingos nos Is, o posicionamento do presidente da República em relação ao episódio de ontem e a provável cassação de Glauber Braga. Inclusive, temos imagens ao vivo da Câmara dos Deputados. A produção só confirma se já foi iniciado o processo de votação. Então, é isso. A gente vai, inclusive, analisar o avanço dessa sessão. Há expectativa de que o Glauber Braga seja cassado e há também um entendimento de que o que foi feito por ele é passível de punição. Não poderia Glauber Braga continuar como parlamentar na Câmara após ter agredido um manifestante dentro da Câmara Federal, a chamada Casa do Povo. E aí a gente percebeu, ao longo das últimas semanas, um movimento de alguns artistas, né? Atores, atrizes, cantores, enfim, pessoas do universo cultural que manifestaram nas redes sociais apoio a Glauber Braga. Deixa eu até passar a palavra para o Mota, porque enquanto a gente observa críticas ferrenhas contra o parlamentar nas redes sociais, o Mota inclusive leu um comentário de um telespectador. Quem cai numa notícia de algum veículo de comunicação e tem a curiosidade de ler os comentários, muitas críticas ao posicionamento de Glauber Braga. Mas aí a classe artística, ou pelo menos uma parte da classe artística, demonstrando apoio a ele, inclusive fizeram um clipe, Glauber fica, Glauber fica, Glauber fica. Daí eu vim aqui no chat, Glauber vai ser cassado, fora Glauber, enfim, é dissonante, né, Mota? E é exatamente isso o que o nosso espectador quis explicar com seu comentário. Primeiro, eu queria dizer que mandato é sagrado. Cassação deve ser sempre o último recurso, inclusive no caso de Glauber. E eu tenho a coragem de dizer isso porque é uma questão de coerência. Há pouco tempo nós tivemos o caso de um deputado de esquerda flagrado fazendo rachadinha. Vocês lembram desse caso? O que aconteceu com ele? Absolutamente nada, porque não interessava politicamente. Palumbo deu outro exemplo de comportamento inadequado de um parlamentar de esquerda. Agressão. O que aconteceu com ele? Absolutamente nada, porque não interessava politicamente. Eu não disse que Eduardo Bolsonaro estava sendo cassado por causa de Glauber. O nosso espectador é que disse que a função do caso Glauber é servir de cortina de fumaça. Porque enquanto a gente está debatendo se a cassação do Glauber é ou não justa, 3 parlamentares de direita estão ameaçados de perder o seu mandato. Eu defendo o respeito à Constituição. Quem acompanha os Pingos desde que eu entrei aqui sabe disso, mas esse respeito não pode ser seletivo, gente. Não pode ser respeito à Constituição só quando parlamentares de direita estão sendo cassados. E cassado aí é com C cedilha, não é com S não. A Câmara votou a suspensão dos inquéritos do Ramagem. A suspensão foi derrubada. Cadê a Constituição nesse caso, companheiro? O fato, que é fácil de ser comprovado, é que há um grande número de parlamentares de direita que vêm sendo processados, ameaçados, exilados e cassados. A gente comentou isso já aqui. Não há nenhum parlamentar de esquerda
não havia nenhum parlamentar de esquerda nessa lista. O único de esquerda agora é o Glauber. E essa, de acordo com o comentário do nosso espectador, é a função dele. Glauber Braga fala neste momento no púlpito da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim nos espaços públicos e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso, senhores e senhoras, pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois. Não, eu não posso pedir desculpas. E nem posso dizer, mentindo, para as senhoras e para os senhores, que me arrependo do que fiz. Pela minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Eu não vou deixar de defender as minhas teses aqui. Eu não vou deixar, senhoras e senhores, de denunciar o orçamento secreto. Olha, que deputado pequeno eu seria se hoje, então, a depender dos votos dos parlamentares, eu subisse a essa tribuna e fingisse que esse assunto não existe. Não farei. Eu vou continuar defendendo as teses que são caras, não só ao mandato, mas à sociedade brasileira. Eu atendi a uma solicitação que foi feita por amigos, por amigas, por aliados, pela minha família, por companheiros, inclusive, que fizeram essa solicitação no dia de hoje aqui. Faça a discussão prioritária dos temas em detrimento da adjetivação dos sujeitos. Vou continuar adjetivando. A gente segue acompanhando essa defesa do deputado Glauber Braga. Há pouco ele disse que não irá pedir desculpas, que estava defendendo um familiar adoentado, no caso a mãe dele, e que por um familiar ele faria muito mais do que dar um chute na bunda. Essa a palavra, né? É isso que ele disse há pouco no púlpito da Câmara Federal. Ele ainda fala, vamos escutar a defesa dele. Carla Zambelli já está cassada, porque já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retira da parlamentar os seus direitos políticos, deputada que hoje inclusive está presa na Itália pelos crimes cometidos. Não venham querer me igualar com o caso de Eduardo Bolsonaro. Eu não conspirei contra o meu país no exterior. Eu não promovi ações de ataque à classe trabalhadora do nosso país. Você pode discordar daquilo que eu estou dizendo, mas você não pode calar a minha boca e me impedir de dizê-lo. Senão, eu serei um deputado cassado antes da votação. Se for para não discutir os grandes temas, para não falar o que é fundamental e simplesmente me comportar, imaginando que com isso possa ter a boa vontade de alguns para que a cassação não se dê, senhoras e senhores, o que eu estaria fazendo era me cassar previamente e me corrompendo. Eu pergunto aos deputados e deputadas, e principalmente ao povo que está nos assistindo, durante todo esse período que eu aqui estou,
desde o ano de 2009, e não é pouco tempo, existe uma única denúncia de corrupção contra mim. Existem deputados. Não tem uma única denúncia de corrupção desde o ano de 2009. E eu agora, então, sou retirado à força do mandato, sem ter cometido crime. Glauber Braga, fazendo a sua defesa, parou para tomar um copo de água, subindo o tom. Isso é tão evidente que o próprio relator do meu caso, de quem hoje também não tenho raiva, mas não sou uma alma tão bondosa para dizer também que tenho pena. Ele não utiliza o seu tempo todo para apresentar provas e convicções que levem ao processo de cassação. E não fez isso só hoje na tribuna, não. Na comissão, no Conselho de Ética, sabem quantas perguntas o relator fez à minha pessoa? Nenhuma. 0 perguntas. Até porque, no íntimo, ele sabe que muito provavelmente, se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa, não sei, são circunstâncias diferentes. Talvez faria pior. É tão grave, flagrante a situação, que o partido que representou, pedindo a cassação do mandato no Conselho de Ética, senhoras e senhores, sabem quantas vezes eles foram ao Conselho de Ética fazer alguma pergunta, deputado Chico, ou defender que eu fosse cassado? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Aí, deputado Glauber Braga do PSOL fazendo a sua defesa, ele que iniciou essa fala se defendendo, dizendo que não irá pedir desculpas pelo que ele fez. Ele agrediu, né, um manifestante na Câmara Federal, e ele justificou que essa agressão foi porque essa pessoa teria insultado a mãe dele. A mãe dele, segundo o Glauber Braga disse há pouco, tem uma doença, e aí ele teria ficado muito nervoso, o que justificaria, na visão dele, essa agressão. Então, ele também disse que, se fosse para defender um familiar, faria de novo algo parecido, ou até algo mais do que dar um chute nas nádegas da pessoa. Enfim, foi o que aconteceu, né? E aí ele reclamou de estar sendo julgado pelos seus pares, pelos seus deputados, como Eduardo Bolsonaro. Ele coloca em perspectiva, dizendo que os casos não poderiam ser tratados da mesma forma. Deixa eu passar para o Diego Tavares, queria que ele analisasse essa situação e a maneira como o deputado se dirige aos colegas deputados. Em determinado momento a gente viu em um take ali todos os parlamentares de esquerda reunidos, né, atentos ao que dizia Glauber Braga. É um momento que ele tem para tentar sensibilizar os deputados, os seus pares, né? Você acha que esse tipo de estratégia de comunicação surte efeito? Possivelmente ele vai conseguir reverter uma cassação que todos apostavam que iria se concretizar? Eu acredito que não, Caniato, mas esse é um traço comum dos discursos do Glauber Braga. Frequentemente ele apela a esse tipo de discurso emotivo, inflamado, não só em relação a essa defesa pessoal que ele faz, dessa conduta que para mim é injustificável, mas também na defesa de outras pautas ele apela geralmente para o mesmo tipo de retórica. Ele fala muito em adjetivação,
Mas o próprio Glauber Braga é um grande adjetivador. Eu fico me perguntando se ele se ofendeu tanto de, enfim, não sei o que foi falado a respeito dele ou da mãe dele, mas como se sentiu também o deputado Kim Kataguiri, por exemplo, que foi chamado por ele de nazista, ou como se sentiu o governador Cláudio Castro, que foi chamado por Glauber Braga de assassino. Se nós legitimarmos a violência em razão da adjetivação, nós vamos adentrar o estado da barbárie, nós não teremos mais um estado democrático de direito e vamos ter uma completa relativização, vai ser fulminado o conceito de decoro parlamentar. Nós não podemos admitir, e é isso que nós temos em síntese, é isso que nós temos como fato, que um deputado, que um parlamentar eleito pelo voto popular expulse uma pessoa, seja quem for essa pessoa, do parlamento por intermédio da violência. Se o Glauber foi ofendido, ele teria tantos outros meios de repelir essa agressão verbal. Ele poderia ter chamado a Polícia Legislativa, que de forma justificada foi aqui muito bem defendida pelo Palumbo. Aliás, o próprio Glauber ontem experimentou a eficiência da Polícia Legislativa em retirar do parlamento alguém que está tendo um comportamento inadequado. Ele poderia adotar as medidas judiciais contra esse militante que foi até lá ofendê-lo. Ele não é uma pessoa que diz que confia tanto na justiça, mas não, ele optou pela violência e eu repito, a violência, sobretudo no parlamento, que tem por essência o diálogo, e não só o diálogo, mas o diálogo entre as partes que discordam. Essa é a essência do parlamento, essa é a essência da democracia. Não podemos admitir que um parlamentar recorra à violência, sobre hipótese nenhuma, independentemente do contexto. A violência, como praticou Glauber Braga, não se justifica e, repito aqui, a Câmara dos Deputados vai muito bem e dá um exemplo muito bom quando caça o mandato do Glauber por quebra de decoro parlamentar. É um respiro para o conceito de decoro parlamentar que, diante de tantos episódios, como o Palumbo trouxe aqui, o deputado Washington Quaquá, que deu um tapa no rosto do Messias Donato e tantos outros episódios de violência, a Câmara dá um bom exemplo nesse sentido para que novos episódios assim não ocorram e nós não retornemos a um passado muito remoto, onde um parlamentar chegou, veja só, a tirar a vida do outro. O pai de Fernando Collor fez isso enquanto senador há muitos anos, enfim, na época do regime militar. Nós não podemos deixar flertar com esse tipo de violência dentro do parlamento. Então, acerta a Câmara dos Deputados. Muitos fazem a seguinte leitura, delegado Palumbo, que foi uma aposta, uma cartada final de Glauber Braga, né? Criar um fato para justificar uma hipotética perseguição, enfim, sabendo que a cassação iria se concretizar. Quais são os meios que um deputado tem para tentar reverter um processo que se encaminha para a cassação? Não é se agarrar a uma mesa, né? Nem a uma cadeira da mesa diretora. É o quê? Visitar gabinete por gabinete, gastar a ponta dos dedos e articular pelo WhatsApp, conversar com os pares no cafezinho, enfim. Há maneiras de se fazer política e tentar reverter um processo de cassação, pelo menos fazer política e utilizar os dispositivos que constam ali no regimento, né? Ele deveria ter feito exatamente isso que você falou, Caniato, ir de gabinete em gabinete e tentar convencer os deputados a votarem contra. Agora, o que chama atenção é que ele joga uma narrativa falando do orçamento secreto. Eu acho que o orçamento secreto tem que ser denunciado mesmo, mas ele quer pegar essa pauta para ele como se fosse ele e fosse por isso que ele está sendo, entre aspas, perseguido, e não está sendo perseguido. Todo mundo viu, teve vídeos ele chutando um indivíduo, chutando uma pessoa, colocando para fora do Congresso Nacional, como se ele fosse o dono da casa. Político que não quer sofrer críticas, não entre para a política. É normal. Eu já me acostumei, eu acordo apanhando, vou almoçar apanhando e durmo apanhando, faz parte da vida política. Eu tenho meu posicionamento e vou até o final com ele. Claro que se alguém se convencer que eu estou errado, eu mudo, não tem problema nenhum, vou e falo, olha, mudei por causa disso, acho que essa é a opção mais correta. Agora, todo político apanha, não tem nenhum político no Brasil que não vai apanhar, que não vai sofrer críticas. Alguns se acovardam, né? Fecha os comentários das redes sociais, não querem ouvir seu público, não atende ninguém, outros deixam lá a cara para apanhar e tem que ser cobrado mesmo. Agora, o que me chama a atenção é que em 19 de fevereiro de 2021, este mesmo deputado, que agora está na tribuna, ele tem direito de falar por 25 minutos, votou pela cassação de Daniel Silveira, que falou que não agrediu ninguém, agrediu verbalmente. Quer dizer, para o Daniel Silveira, ele foi lá e votou a favor da sua cassação. Aí pode.
Aí ele pega e chuta o traseiro de uma pessoa, não vou nem falar o termo que ele usou aqui, e depois fica aí chorando na tribuna. É isso que ele está fazendo. Eu também, como homem, se alguém fizesse mal para minha filha, poderia até chegar à consequência máxima de matar alguém, mas depois estaria sujeito à legislação, como qualquer pessoa. Eu estaria sujeito a responder um processo, ser cassado, faz parte da vida, são escolhas. Ele estava dentro do Congresso Nacional, ele chutou um indivíduo que estava lá xingando. Se o indivíduo estava xingando a sua mãe, ele poderia chamar um policial legislativo e falar, ó, estou dando voz de prisão, vamos conduzir até a Polícia Federal, a Polícia Legislativa, eu quero registrar uma ocorrência, um termo circunstanciado, vou processá-lo criminalmente e vou processá-lo também na esfera civil. E não agir com as próprias forças, com as próprias mãos, achando que pode fazer o que quer. Então, ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Agora, eu tenho lá minhas dúvidas se vai passar. Por quê? Porque teve um requerimento, um pedido de retirada de pauta e passou com 245 votos. 245 votos. Então, isso aí sinaliza que talvez ele consiga se safar. Não sei, ele tem 25 minutos para falar, depois tem os outros debatedores, e aí está na mão dos deputados. Mas eu acho uma grande de uma hipocrisia quando ele vota em 2021 para caçar o Daniel Silveira, que não deveria ser caçado, de forma alguma não deveria ser caçado, por causa da imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal, onde o deputado pode falar o que ele bem entender, mas não pode agredir com chute nem com soco. Então, o que ele fez é muito, mas muito mais grave do que o do Daniel Silveira.